Falemos um pouco sobre demografia. A demografia é uma ciência que está preocupada em estudar as dinâmicas e fenômenos populacionais. Tá, mas talvez você se pergunte, pra que eu tenho que aprender sobre isso? Compreender por que uma região é mais populosa do que outra, ou por que em um mesmo país existem tantas diferenças socioeconômicas, ou por que a concentração de indivíduos se dá mais em uma área do que em outra. Tudo isso que eu citei, entre outros fatores, é de fundamental importância para as ações dos governos, porque a partir disso é possível traçar ações de transformação, de melhoria, mudança, entre outros. Então sim, o estudo demográfico tem relação com a minha e com a sua vida. Naturalmente é importante a gente entender que as dinâmicas demográficas elas não são padronizadas em escala global. Como assim? O que acontece ou a forma como eu interpreto as coisas no Brasil é diferente da interpretação em outros países do mundo. Então nós podemos usar alguns indicadores de referência para avaliar determinada região ou população daquela região, né? Tais como taxa de mortalidade, taxa de natalidade, saúde, renda per capita, entre outros. Algo que é fundamental também, então é importante quando compreender essa dinâmica demográfica é o que? Identificar é conhecer os conceitos demográficos como população absoluta, densidade demográfica, superpovoamento ou superpopulação. População absoluta é autoexplicativo, diz respeito ao quantitativo geral de indivíduos, de pessoas que se vai ter em uma determinada região. Por exemplo, o Brasil é um país populoso, porque nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Claro que não mais populoso, afinal de contas nós temos na frente China, Índia, Estados Unidos e por aí vai. Já a população relativa, que nós também podemos chamar de densidade demográfica, diz respeito à quantidade de habitantes que eu vou ter distribuídos por quilômetro quadrado, né? Em uma determinada área de um território, eu vou identificar a quantidade de pessoas que eu tenho ocupando aquela área. Um ótimo exemplo que nós temos no Brasil é fazer um comparativo entre o Sudeste e a região Norte do país. Observe que o Sudeste tem uma grande concentração de pessoas, é uma área extremamente populosa. E justamente por isso, nós vamos ter o quê? Muitos habitantes por quilômetro quadrado, certo? Aquela área determinada, então ela está cheia de pessoas. Em contrapartida, a região norte é uma área muito grande que sim tem um quantitativo interessante de pessoas, mas por ser uma área tão grande, essas pessoas estão distribuídas de forma irregular. Aproveitando o gancho disso, é importante a gente saber que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Sim, observe que o território brasileiro é o quinto maior território do mundo. E diante disso, nós vamos ter o quê? Uma desigual distribuição da população. Nós sabemos que os processos históricos que se dão desde a colonização do Brasil, eles têm influência direta nesse processo. Afinal de contas, a ocupação inicial se deu na parte litorânea do nosso país e outros aspectos e atividades econômicas que você aprendeu lá no 7º ano, elas foram se desenvolvendo e dando ênfase especialmente à parte litorânea. Só posteriormente, no século XX, que a gente vai ter o quê? A ocupação do Centro-Oeste. Claro que eu estou falando de ocupação em massa, afinal de contas alguns grupos já estavam espalhados por ali, mas de modo geral é por aí. Já um país que não tem condições de abastecer, de sustentar, de manter sua população, ele é um país tido como superpovoado. Importante também falarmos sobre o crescimento vegetativo, que nada mais é que a diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Isso faz com que a gente identifique o ritmo de crescimento de uma população tanto em escala local quanto em escala global. Uma importante observação sobre a taxa de natalidade, ela não consegue ser tão precisa, afinal de contas ela aponta o crescimento pautado apenas entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Eu falo isso porque ela não considera, por exemplo, o fluxo migratório, os indivíduos que entram e saem de um país, de uma região, etc. É importante destacar também que esse vegetativo não tem nada a ver com o vegetal, mas sim diz respeito ao crescimento natural. Mas qual a importância desse crescimento vegetativo? Bom, a partir dele a gente consegue perceber se está havendo o quê? Um crescimento dessa população ou se está havendo uma estagnação. Como assim? Percebam que, especialmente em países subdesenvolvidos, a taxa de natalidade ela normalmente é elevada, certo? Observe, por exemplo, os países subdesenvolvidos, onde nós temos uma elevada taxa de natalidade e nos últimos anos, em decorrência das melhoras tecnológicas, do aumento ao acesso à saúde, a gente tem tido que uma redução nas taxas de mortalidade. Então tem mais pessoas nascendo. O que está acontecendo com essa curva? Está tendo um crescimento favorável. Diferentemente dos países desenvolvidos, onde a expectativa de vida é muito elevada e as taxas de natalidade tem pouca gente nascendo. Beleza? Então você vai ter o quê? Um crescimento
as taxas de natalidade são baixíssimas. Ou seja, diante disso você não vai ter um crescimento, você vai ter uma estagnação. Tem poucas pessoas nascendo, que não é favorável, a gente vai entender já já. Por quê? É o seguinte, todos os países passam por 4 fases de crescimento vegetativo. E nós vamos observar isso nas transições demográficas. Como assim? São estágios que os países vão passando e diante disso a gente vai ter o quê? Ou um aumento das suas populações ou uma redução. Observe que os países desenvolvidos, eles estão hoje na 4ª fase, eles passaram todo o processo. Isso indica hoje um cenário onde nós temos baixa natalidade, como eu disse, e elevada expectativa de vida, o que gera problemas distintos. Bom, vou colocar um gráfico na tela e a gente vai observar então as diferentes fases aí de transição demográfica. Primeiro vamos identificar aí esse conceito de transição demográfica, né, que as populações de diferentes lugares tendem a crescer de acordo com os ciclos que se intensificam e depois se reduzem. Então assim, esse crescimento ele vai se dar por algum fenômeno, algum elemento que vai ser desenvolvido nessa região. Legal? Então digamos uma melhora tecnológica, o desenvolvimento industrial, maior acesso das populações à saúde vai fazer com que esse seja o cenário. Então vamos lá. Na primeira fase a gente vai perceber o quê? Que tem um grande crescimento da taxa de natalidade, mas também as pessoas morrem muito. Tá? Então, na primeira fase a gente vai perceber o quê? Que muitas pessoas nascem, mas ao mesmo tempo essas pessoas também morrem. E o que que acontece de... Ou melhor, por que que essas pessoas morrem? Bom, isso tem relação com um baixo desenvolvimento social e econômico, certo? As pessoas não têm acesso a recursos de saúde e isso tudo vai gerando problemas, fazendo com que crianças, por exemplo, que não passaram por exames pré-natal, elas venham a óbito. Isso também pode estar relacionado a uma epidemia, a uma fragilidade no saneamento básico e pobreza, entre outros. É uma característica que a gente vê nos países subdesenvolvidos. Tá? Essa é a primeira fase. Já na segunda fase você vai ter uma coisa chamada de explosão demográfica. Já na segunda fase a gente tem o seguinte cenário, olha só. A taxa de natalidade se mantém alta, mas a taxa de mortalidade ela vai começar a cair. Esse cenário ele é positivo. Por quê? Porque as pessoas agora têm sim acesso à saúde, à vacina, saneamento básico, e isso vai fazer com que eles parem de morrer. Isso, claro, remete ou reflete o desenvolvimento daquele país. Não só isso, as pessoas vão sair do campo para as cidades. A gente sabe que o nome disso é o êxodo rural. Isso tem muita relação com a industrialização. Tá, vai lá na página 109 do seu livro, você vai ver o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Aproveita o gancho e pesquise o que foi a geração Baby Boomer. Bom, na terceira fase, o que está acontecendo? Na terceira fase a gente já tem um cenário totalmente diferente, porque agora as pessoas estão se consolidando cada vez mais nas cidades. E a vida na cidade, ela exige alguns elementos. Os custos na vida da cidade são maiores. As mulheres, diferentemente das mulheres do campo, que de modo geral estão como donas de casa, essas mulheres agora estão trabalhando, e se elas estão trabalhando, elas deixam para depois o seu desejo de ser mães. E diante disso a gente vai ter o quê? Uma redução nas taxas de natalidade. As pessoas então estão vivendo mais, mas também estão tendo um reduzido número de nascimentos. Aquela sociedade então agora está partindo para um novo cenário. Claro também que os métodos contraceptivos ajudam nesse processo juntamente com o planejamento familiar. Na quarta fase você vai ter o quê? Uma estabilidade nas taxas de natalidade. A vida está cada vez melhor, as pessoas têm mais acesso, isso é uma característica de países desenvolvidos. Mas as taxas de natalidade, elas têm reduzido. É importante a gente observar que o Brasil atualmente está na terceira fase da transição demográfica. A gente olha para os países desenvolvidos e sim, eles têm características maravilhosas. Porém, esse atual estágio de transição demográfica que eles se encontram, ele gera um certo perigo. Por quê? Se eu tenho muitos idosos e poucos jovens, o que tem de acontecer com a minha população? Dos custos para o governo. Diante disso, os governos de países desenvolvidos vão desenvolver alguns estímulos para o quê? Fazer com que a população ela ajudar na reversão desse quadro, aumentar a sua taxa de natalidade. Dá um pulinho no seu livro, na página 110 você vai ver uma coisa interessante chamada Bolsa Bebê. Vamos para outro gráfico então. Esse aqui é o gráfico das pirâmides etárias e a partir dele a gente consegue classificar a população de uma localidade, né, de acordo aí com as faixas de idade. E a gente faz essa divisão por sexo. Percebam que na parte da direita nós temos mulheres, na parte da esquerda estão os homens. E aí o que a gente pode analisar disso? Primeiro ponto é observar que a base, ou melhor, as faixas etárias de 0 a 19 anos, que vai representar a base, indicam aí os... É importante... E aí observando esse gráfico a gente tem que perceber o quê?
e a base. Já os adultos corresponde aí o corpo, seria o meio da pirâmide e é composto por pessoas de 20 a 59 anos. E o topo é o quê? É o ápice, é a área máxima. Então o finalzinho da pirâmide são pessoas a partir de 60 anos em diante. E daí? O que isso aí tem a ver? Bom, observa que a gente tem algumas características. Ó. Se o país for subdesenvolvido, um país com pobreza acentuada, a gente vai ter uma base que ela é mais larga, porque, como eu disse, nascem muitas pessoas. E você vai percebendo que o seu topo ele é mais fininho. Diferentemente de países desenvolvidos, você vai ter a base que ela é bem mais curta, o corpo ele é um pouquinho mais largo e você vai ver também um topo que ele tem um crescimento elevado. Lembra que o topo são pessoas com mais de 60 anos? Então você vai ter aí uma característica de um aumento de pessoas idosas, porque a expectativa de vida dessas pessoas é muito maior, diferentemente da expectativa de vida de pessoas de países subdesenvolvidos. Por que isso acontece? Porque essas pessoas dos países desenvolvidos têm mais acesso a recursos. Tá, e como é que fica a estrutura de uma pirâmide de países em desenvolvimento? Bom, você vai dar um pulinho lá na página 111 e observar que tem 3 pirâmides lá. Beleza? Então, pessoal, vou parar por aqui então e a gente segue os estudos com as atividades, livro, entre outros. Falou? Valeu, até a próxima!